Salve, salve galera! Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Tudo Além do Esporte Podcast. Mais uma vez, sou o Renan, fisioterapeuta esportivo, host do podcast. Estou aqui com meu parceiro e irmão Alex, psicólogo esportivo, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a nossa amiga, a Laura Spenazato. Ela é natural aqui de São Miguel do Oeste, ela é atleta profissional de futebol de campo feminino, jogou a última temporada pelo FC Gintra, lá da Lituânia, foi campeã da Liga da Lituânia e também ganhou um prêmio de gol mais bonito do clube dela na temporada passada. A gente vai falar muito sobre vivências no esporte. Finalmente, como atleta, né, de verdade, a gente conversou com muitos profissionais da área do esporte, da saúde. Vamos ter uma experiência, uma vivência na prática do que é ser atleta profissional e também uma vivência de um país fora do Brasil. Isso aí, Laura, seja muito bem-vinda. Muito sempre obrigada. um prazer receber pessoas aqui, né? Óbvio. E ter uma atleta pra gente também é muito importante, então seja muito bem-vinda. A gente vai falar sobre muita coisa. Todas as curiosidades, dúvidas, enfim, que as pessoas vão ter hoje, você é quem vai... Pode perguntar. Isso, você é quem vai falar para o público sobre tudo. E sempre também a gente deixa bem aberto que esse é um espaço para que as pessoas também possam conhecer um pouco do dia a dia de quem de fato está lá dentro, né? De quem, por exemplo, sai de São Miguel do Oeste e vai para a Lituânia sem contar todos os outros lugares que tu já esteve antes mesmo de chegar lá. Então, para as pessoas também entenderem que essa vida não é uma vida fácil, que a gente fica longe de pessoas que a gente gosta, que foi uma coisa que a gente já tratou aqui, já falou sobre. Mas, para a gente começar, se apresenta aí, fala com a galera quem você é, de onde você vem e aonde você já esteve também, para a gente poder entender a tua caminhada, onde tu começou, onde tudo esse sonho começou também do esporte. Porque a gente já sabe que dentro do teu âmbito, e pensando ainda mais no futebol feminino, já há também uma dificuldade maior, né, de profissionalismo, enfim, tudo isso. Então, a gente deixa você bem à vontade para a gente poder conversar sobre. Ok, obrigada. Eu fico muito feliz pelo convite de vocês. Meu nome é Laura Spenazato, como a Renan falou. Eu sou natural aqui de São Miguel do Oeste. Agora, se tu for perguntar todos os clubes que eu já joguei, eu devia ter anotado, né? Mas vamos lá. Eu comecei no futsal aqui na região. Eu tava jogando em Iraceminha na época, aí vou fazer uma escala de futsal. Era Iraceminha, aí fui jogar em Maravilha, aí fui jogar em Modelo, fui jogar em Chapecó. Aí, depois de Chapecó, eu comecei a ir um pouquinho mais longe. Eu fui pra Caçador, aí foi em Caçador, em 2017, que eu comecei a atuar no campo já. Aí eu fiquei no futsal desde dos meus 7 até os meus 17, digamos assim. Só no futsal. E depois eu ingressei no campo e foi quando eu só joguei campo. Então, times profissionais que eu joguei foi o Kinderman, em 2017. Aí depois eu fui pro Iranduba, em Manaus. Aí já pulei um pouquinho mais longe ainda. Aí eu joguei 3 anos em Manaus, 2017, 18, 19, 20, olha. 17, 18, 19. Depois voltei, joguei na Chapecoense. Fiquei só 6 meses, que infelizmente teve aquela tragédia que aconteceu com a Chapecoense. E querendo ou não, o feminino foi um pouco afetado depois que teve alguns cortes na Chapecoense. Então, minha passagem por lá foi curta, foi só 6 meses. E de lá eu comecei a ir para o meu internacional. Eu fui para Portugal, que foi meu primeiro país que eu fui quando eu saí. Fiquei 2 anos em Portugal. Joguei o primeiro time na segunda divisão e o próximo ano eu joguei no time da primeira divisão. De lá, de Portugal, fui para o Japão. Daí, essa foi acho que o mais longe, digamos assim. Fui pro Japão, fiquei lá 2 temporadas e meia. Eu não vou lembrar de anos, porque Sim, eu vou chutando, eu vou falando só os nomes dos clubes. Eu fui pro Japão, fiquei 2 anos e meio. Do Japão, aí eu voltei e fui pra Lituânia, que foi essa minha temporada de agora. E pro ano que vem, vai para um outro novo país, que vou jogar na Finlândia, pro próximo ano. Massa demais. Tem muita gente, inclusive os atletas de base, assim, sempre perguntam muito no bastidor pra gente também, né, ou até mesmo aqui, como tu fez para transitar? Por exemplo, porque aqui na nossa região é bem comum, a galera jovem joga 2 modalidades, futsal e campo, né? Como que foi o teu processo para transitar? Por exemplo, entender, eu acho que no campo faz mais sentido, ou, por exemplo, aqui tem mais oportunidades. Existiu esse gap, assim, para ti? Por exemplo, até os 17 anos tu estava no futsal. Qual foi o momento de transição? Onde tu entendeu que talvez no campo faria mais sentido, pensando em futuro, talvez? Então, antigamente o feminino era um pouco mais complicado para ter também visibilidade e tudo mais. Hoje em dia tá super melhor. Lógico que ainda tem muito para melhorar. Mas na época, o meu futuro no futsal, eu tava vendo que
querendo ou não, não era um ponto para mim continuar focando no futsal, porque esse ano foi o primeiro ano que teve a Copa do Mundo de futsal. Então, pensa, hoje é 2025 e eu parei de jogar futsal em 2017. Então, tipo, olha o tanto de tempo que teve para eles realmente focar no futsal. E aí eu tive que meio que decidir. Eu vi que no futsal, no futebol de campo, o feminino, ele, querendo ou não, ele ainda era um pouco mais visto do que o futsal. E acabei optando para crescer mais na minha carreira, indo pro futebol de campo e, querendo ou não, para mim foi a melhor escolha que eu fiz. Lógico que a minha paixão por futsal não tem o que dizer, porque isso foi minha vida inteira jogando futsal. E eu sinto falta, às vezes, lógico, mas não voltaria a jogar futsal hoje em dia. Agora, logicamente, mudou, porque eles estão realmente focando no futsal. Mas a chave foi mesmo de eu ver onde eu queria crescer mais. Queria crescer mais na minha carreira, então eu foquei no futebol de campo, na época, em 2017. Então... Isso, eu fui jogador de futsal e eu vejo que é uma decisão muito difícil da galera tomar na base. Muito difícil. Porque muita gente que começa no futsal se apaixona pelo esporte. É um esporte apaixonante, só que tem muitas dificuldades. Baixo investimento, o salário é baixo, poucas oportunidades para tu ter uma vida realmente confortável. Esse esporte ele não é tão bem visto. Ele vai trazer muitas coisas boas, muitas vivências, muitas viagens, vai conhecer pessoas importantes. Só que viver de rentabilidade financeira do futsal é muito difícil. No masculino já é muito difícil e no feminino deve ser mais difícil ainda. Então sempre tem essa indecisão da galera quando é jovem de migrar do futsal para o campo. E uma coisa que eu vejo também é que dificilmente alguém migra do campo para o futsal. Isso é impossível. Verdade. Então, do futsal para o campo é muito mais fácil ter adaptação, né? Porque muita coisa que você aprende na base no futsal você usa no campo. Drible de espaço curto, pensar antes de receber a bola, uma série de coisas. E já puxando assim um pouco para o meu lado, Laura, queria perguntar para você como que é os setores de saúde dentro desses países que você foi. Como que era? Psicologia, preparação física, fisioterapia, enfim, área médica, como que era nesses países? Já sei a resposta. Eu vou ser muito sincera, eu nunca vi, tipo, países fora, pelo menos não fui nos clubes que teve esse suporte, mas pecam muito mesmo na parte fisioterapêutica, porque os clubes que eu passei, Portugal, Japão, Lituânia, até mesmo lá onde eu tava agora, eles têm uma dificuldade muito grande nessa parte de manter um profissionalismo e um cuidado com os atletas, de sobrecarga e tudo mais. E psicológica, então, só aqui mesmo no Brasil. A única coisa que eu tive apoio psicológico e fisioterapêutico foi quando eu joguei no Botafogo. Eita, esqueci de falar do Botafogo também. É verdade. Mas daí, acho que depois do Japão, fui pro Botafogo e depois fui pra Lituânia. Mas no Botafogo foi o único clube profissional que eu realmente fui, com CT, parte médica, fisioterapêutica, alimentação, psicologia, tipo um clube completo, onde você realmente vai e você é bem tratado, todo mundo é bem tratado, mas eu digo questão profissional, questão profissional para um atleta, foi o clube que melhor teve para mim esse suporte, mas fora do país eu realmente, todos os clubes que eu vou, eu não vejo um clube que eu falo assim, cara, que top. E a gente sempre imagina que fora do Brasil é tudo muito melhor, mas a gente prega muito que o Brasil na área do departamento médico, assim, falando de questão de saúde, é top 3 mundial, assim, é Brasil, Estados Unidos e Austrália na questão do esporte, assim, na parte médica, eu não sei muito da psicologia, o Alex pode falar melhor, mas na área da fisioterapia, preparação física, é top. Por quê? Porque muita aparelhagem e os profissionais são realmente bons, a formação acadêmica é boa. Na Europa, por exemplo, a gente sabe que a fisioterapia é um curso técnico de 2 anos, então o pessoal sai de lá sabendo pouquíssimo, comparado aqui no Brasil, que é um curso superior de graduação de 5 anos, enfim, várias especialidades. Cara, falando da psicologia, assim, para ser sincero, faz pouco tempo que tem esse acesso mesmo, assim, no sentido da galera do clube entender que isso também faz sentido, sabe? Nem na seleção brasileira tinha até pouco tempo atrás. Sim. O pessoal achava que era mimimi, né? Entendeu? Então, até é comum para mim ouvir a Laura falar isso, porque países lá fora só tem mesmo esse investimento, China, Estados Unidos, países que competem em alto nível nas Olimpíadas. Japão, inclusive, é um que deveria, né, pensando aqui do contexto, deveria ter dentro do clube, porque é um país que é uma potência no esporte, mas não
no futebol, né? Futebol feminino, né? Mas que nem eu digo, a questão dos clubes que nem o clube que eu estava no Japão, era um clube semi-amador, digamos assim. Na verdade, era um clube amador, porque profissional era realmente eu e a outra brasileira que foi pra lá. Então, só nós duas éramos profissionais. E o clube não era, então ele acabou que não conseguiu suprir, tipo, a nossa... Claro. A demanda que tu levava, né? Mas eu não sei como é os outros clubes lá. Eu sei que a fisioterapia não era tão boa, mas pode ser que eles tenham mais suporte para os atletas em outros clubes de lá. Sim. Porque tem os clubes da E-League, da U-League, que é a liga top de lá, pode ser que eles tenham mais estrutura, digamos assim. Não tem como saber, né? Só jogando lá. É pelas vivências. Eu tenho uma dúvida. Dentro de todas as tuas experiências no campo, qual foi o espaço onde tu se sentiu assim mais confortável para jogo? No sentido de jogar futebol? De jogar futebol. De mostrar o teu jogo, de estar livre para isso. Esse ano para mim foi o melhor ano da minha carreira. Nesse sentido de eu poder jogar livre, porque na verdade o treinador faz muita diferença para mim, para o meu estilo de jogo. Lógico que quando eu vou para um clube, eu tenho que acatar e fazer o que o treinador quer para melhorar o clube. A gente vai para ajudar sempre. E quando o treinador tem um estilo de jogo, um estilo de fazer as coisas diferente, aí você tem que tentar se enquadrar e fazer. Eu tenho a diferença do Japão para a Lituânia que eu fui agora. No Japão, o estilo de jogo de lá era totalmente diferente como eu era acostumada. Então eu tive que aprender e tentar fazer o melhor possível para jogar. Só que na Lituânia, para mim, foi o estilo do treinador e o quão livre eu era para jogar. Porque o treinador falava para mim, todas as posições têm uma especificidade para fazer. Zagueiros, ele falava fucking, kick and headache. Só para tirar a bola e cabeça. Se não tiver confiante, chuta. As atacantes, vai num contra um. E para mim, tu pode fazer o que tu quiser, digamos assim, a grosso modo. Porque eu era uma posição que eu podia rodar e jogar livre. Então, para mim, eu me sentia muito mais confortável. E acabou que os resultados vieram. Quando eu não me senti tão reprimida para jogar e quando eu consegui jogar mais livre. E eu acho que teve rendimento porque eu fiz minha melhor temporada até agora. E puxando esse gancho, assim, falou umas palavras ali, talvez um idioma diferente. Como que é a adaptabilidade de idioma? Porque a gente vê que o atleta tem que ser muito resiliente quando vai migrar muito, assim. Às vezes o futebol feminino seja assim, de estabilidade, tu parar num clube e viver, tipo, 10 anos num clube. É uma realidade que poucas atletas, tipo, se vê pela Marta, que é a melhor, assim, do futebol feminino. Na história, ela teve 20 clubes diferentes na carreira, então é difícil ter essa estabilidade, tu pensar, pô, vou parar nesse lugar e vou ficar aqui e vou formar carreira aqui. Então, como é que é um pouquinho dessa resiliência de parar, idioma, aí cultura diferente, alimentação, tudo. Então, eu realmente gostaria de ter um clube onde eu fique por mais de uma temporada, porque eu geralmente estou fazendo uma temporada e estou saindo. Esse ano eu só decidi sair porque eu vou querer uma liga mais forte, digamos assim, querer algo mais, eu quero continuar crescendo. Só que se eu ficar num clube para estabilidade, aí tem que ser um clube onde realmente me ofereça tudo que eu realmente procuro. Fisioterapia, questão, toda a parte do profissionalismo que a gente estava comentando. E ainda não encontrei isso, para eu ficar num clube por temporadas e temporadas. Eu sei, pro clube que eu vou da Finlândia, tinha uma brasileira lá que já estava há 6 anos lá. Então, tipo, para ela, fez meio que uma carreira lá, digamos assim. Só que tem os objetivos dela. Eu não sei como foi para ela, por que ela ficou, mas eu tenho essa vontade de estar num clube profissional e me manter, fazer uma carreira realmente de Acho ser... que todo mundo sonha com isso, né? Mas Sim. a diferença é o contexto que é sincero, né? Porque, Sim. por exemplo, desses clubes que tu jogou, algum deles na Europa te forneciam, pelo que tu falou, não? Não. Né? A sentido de querer seguir ali por vários anos. A partir do momento que talvez encontre esse espaço, a cabeça também já muda, né? A visão já muda, enfim. E vai depender muito também do atleta que vai querer ficar. Eu, na minha visão, para eu ficar num clube, tem que me fornecer tudo isso parte profissional. Se eu quiser realmente só ficar para morar fora do país, qualquer salário que me faça sentir bem, eu fico. Só que eu não quero só viver e morar nesse país e ficar lá. Eu quero crescer na parte profissional do futebol. Você não se acomoda, né? Exato. Aí eu não quero ficar só pra viver. Se fosse pra viver, eu já teria ficado pronto. Em qualquer outro clube que eu tava. Eu podia ter ficado morando na Lituânia, com certeza, porque pra mim foi muito bom lá. Portugal. Se eu quiser, eu posso voltar também pra Portugal e morar lá. Só que
eu ainda quero crescer na parte do futebol. E a parte da questão do idioma, depende dos países que a gente vai. Portugal, eu falei português, então foi muito de boa. Japão foi mais complicado, porque realmente você não faz ideia do que eles estão falando. Aí a gente também teve a dificuldade do tradutor na época que a gente estava lá, então teve todo um problema com essa parte do tradutor. Porque realmente você não consegue se virar, e quando você tentava falar em inglês com eles, eles também não entendiam, porque a cidade que a gente morava não era uma das capitais. E na Lituânia, os países mais europeus, é um pouco mais acessível porque a maioria fala inglês. Então, você se virando no inglês, você pode viver em qualquer país lá da Europa. Então, acho que a parte do idioma, assim, realmente, você tem que aprender o inglês. É o básico do básico. Depois do inglês, você se vira, porque você vai aprendendo as palavras conforme você vai vivendo e tendo as vivências. Eu aprendi até um pouco de japonês, só de ouvir convivência, né? Lógico, não fiz aula, não fiz nada, mas quando eles falam, você realmente associa algumas palavras, você sabe. Então, a questão de você aprender. E se você quiser ficar naquele país, e você quiser realmente aprender, se eu quisesse ficar na Lituânia, por exemplo, eu ia aprender um pouco do lituano. Só que como eu vi que era um período curto, eu acabei só vivendo no inglês. Com inglês, então. Né? E tu morava com outras pessoas, né? Sim, eu morava com uma brasileira e com uma americana. Isso facilita também, provavelmente, né? Sim. E pra mim, o inglês foi o primeiro ano que eu realmente tive que falar o inglês, porque os outros anos eu não precisei. E no Japão eu não conseguia falar inglês, em Portugal eu falei português. Aí esse ano a gente morava com uma americana. Pô, tem coisa melhor que aprender inglês do que com um nativo. Né? Pô, aí foi quando eu desencadeei. Aí a brasileira também, a gente aprendeu bastante com a americana, que ela tem muita paciência pra ensinar também. A gente só morava nós três, aí tinha os outros apartamentos com as outras atletas. E a maioria falava inglês, então você acaba aprendendo. Isso é bom que é onde, pra mim, cresce bastante quando eu agrego de todos os países que eu vou. Sim. Aí vai acumulando e pra mim aprender é a melhor coisa que tem. Ainda seguindo na questão do internacional, como faz para acessar esse mundo? Olha, quando eu comecei a sair, foi quando um agente me procurou, que é a mesma agência que eu ainda tenho hoje. Para realmente sair fora, eu não posso falar com certeza, Claro, mas ter um agente que tenha contatos fora já é um passo. Se você, atleta, for procurar por clubes, eu nunca tentei, nunca fiz, mas você tem que ter um DVD decente dos seus jogos. É o ponto principal para quem não tem um agente. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Sim. Antigamente não tinha gente gravando pro Instagram, transmissões das partidas. Não. Nossa, falo pela minha época, assim, era muito difícil de tu conseguir um celular, botar no tripé e gravar. Tipo, os únicos jogos transmitidos eram tipo os finais estaduais, então tu tinha que chegar. Tinha que chegar. Se não chegasse, já era, mano. E aí que tá, essa parte do divulgar, é realmente, quando eu tava pensando quando eu não tinha agente, pô, como é que eu vou sair do país? Como que eu vou? Aí quando você falava com qualquer outro agente ou qualquer empresário na época também, eles perguntavam, você tem seu DVD? É a primeira coisa que eles perguntam, você tem seu DVD? E querendo ou não, eu sei que pra mim, eu não consigo mostrar como eu jogo pelo meu DVD. Às vezes o DVD acaba não mostrando tudo que você quer realmente mostrar, mas é um ponto já o primeiro passo pra você. Números, né? Hoje em dia o pessoal foca em números, né? Sim. Tipo, é que são pequenos detalhes que acontecem do jogo que acaba que você também não coloca no DVD, mas que são detalhes que treinadores falam assim, caramba, é tipo isso que eu preciso. E você acaba não colocando no DVD e ele fala assim, tá, eu não preciso disso. Mas para começar a sair fora, eu acho que realmente tendo uma agência que faça você assim, ir ou com contatos e que procure pelos seus vídeos e monte seu vídeo, que é já um ponto. Pra já ter os detalhes começar, que de fato eles sabem que o pessoal lá procura. Sim, mas é por DVD, porque o achismo teu pode ser diferente do que as pessoas de fato lá procuram no atleta. E muito contato também, né? O pessoal lá conhece, tem aberturas nos clubes lá pra dar uma chance aqui e tal. Tem essa questão de agentes e empresários que já tem um contato muito mais forte e uma confiança muito mais forte, que o empresário chega e fala, eu tenho essa atleta, ela é muito boa. E o cara, em vez de pedir o vídeo, fala assim, eu confio em você, então traga essa atleta. Isso tem muito. Aí eu não sei como é que funciona essa parte, porque eu não cheguei nessa parte. Mas eu acho que realmente acontece isso também. Mas também muito da temporada que a atleta faz, é onde os clubes falam, nossa, essa aí eu também quero. Nesse ano teve muitas atletas do Brasil mesmo que estão saindo porque fizeram uma baita de uma campanha. Até porque provavelmente as pessoas assistem. Se elas têm interesse, é fato, né? Se eu estou monitorando alguém,
né? Vai assistir os jogos, enfim, vai buscar saber sem que tu precise fazer a força contrária de levar isso até as pessoas, né? Sim, Até porque essa é a função do agente também, né? sim, exato. Poder fornecer para ti o espaço que você não precisa, entre aspas, se preocupar para correr atrás, Sim. né? E para tu acessar esse teu agente hoje, que tu tem hoje, ele te buscou ou ao contrário? Não, ele me procurou na época que eu tava na Chapecoense. Aí E ele ele é entrou em daqui? contato. Ele é de São Paulo. Ele entrou em contato, falou que gostou, teve interesse. E eu falei na época que eu também não tinha agente. Foi o meu primeiro agente, eu tô com ele até hoje. E há um contrato entre vocês. Sim, aí faz um contrato com a Só para as gente. pessoas, porque tem muita atleta de Sim, base sim, que assiste a não. gente. É que depende dos agentes. Tem agentes que fazem contratos de só pegar pelo clube. Tem agentes que fazem por mês. Porque quando faz um contrato, o clube faz a primeira parcela, o pagamento do contrato pro agente. Pro agente? Pro agente. E por mês você paga o seu salário. Eles pagam o seu salário. Só que esse primeiro contato, o agente que tem que fazer. Então é o trabalho do agente ir atrás do clube, se o agente quiser receber também. Uhum. Porque daí o agente que recebe do As clube. luvas que a gente diz, né? Exato, digamos assim, vai por gente. E aí, se o agente for bom e continuar procurando por mais clubes, ele recebe um cachê maior, dependendo do clube que você vai. Então, tipo, depende muito do trabalho que o agente vai fazer. Mas realmente tem um contrato. A gente tem um contrato. Eu tenho um contrato de 3 anos. Antigamente era só 1 ano. De cada 1 ano a gente renovava. Eu acabei fazendo por 3 e vou mantendo assim, digamos assim. E aí ele recebe de você hoje. Sim. Eu pago. Esse agente que eu tenho, eu pago por mês. Tem agentes que não cobram por mês, eu não sei quais são, não sei como é que isso funciona, mas o meu eu pago por mês e pago só a mensalidade por mês, que é do meu salário. Daí a gente entra em um acordo, porque a gente já tem mais uma intimidade maior, a gente entra em um acordo, sim. Também, né? A gente entra em um acordo, geralmente é 10% do salário do clube que você vai, e a gente, como tem uma intimidade maior, a gente acaba entrando em um acordo no salário, digamos assim. Top. A tua relação com ele então é uma relação muito boa. Sim, a gente é Deu muito bem tempo. amigo, a gente virou bastante amigo, então a gente acaba que a gente conversa bastante sobre tudo, sobre o que acontece no clube e tal, porque realmente ele precisa saber as coisas que acontecem no clube pra também não me deixar à mercê, né? Querendo ou não, a gente ele cuida, né, do atleta. Sim. Não é tipo te jogar lá e você se vira. E tem muitos Mas casos acontece. disso, isso Sim, acontece bastante. mas aí que Acontece, esse é o problema, acontece. Tem vários Acontece casos bastante. de conhecer. Por exemplo, traz o atleta, não, tem uma proposta pra ti lá, sei lá, na Escócia. Aí o atleta vai e é um clube Aí a gente pior do que o recebe. clube que tá aqui. Exato, porque daí a gente recebe, manda o atleta, se atraso vira. de pagamento, a estrutura é ruim. Exato. daí o atleta Coisa, tem que fica à voltar. mercê, não tem lugar pra Aí perde o morar. contrato, né? É. Complicado. Mas essa parte que eu tenho do suporte dele, realmente, todo o problema que tem, eu falo pra ele, ó, tem isso, isso e isso. Ele tenta resolver, sempre fala com porque ele sempre fala com os diretores, né, que procuram ele. Então ele tem esse contato com os cabeças maiores. Se for um problema muito maior, ele vai ter que resolver, tipo, fazer. Mas ele sempre foi atrás, sempre resolveu pra mim. Então, pra mim, essa parte do agente, eu não tive problema até agora. Top. De ficar num clube aqui. E vou puxar um gancho assim, que eu já conheço a Laura, né, há mais tempo. E eu queria puxar um gancho aproveitar que tô de férias, né? Falar um pouco sobre as férias. Já puxo também a parte do mental pro Alex. Como que é a preparação quando a temporada termina? Porque uma coisa que tipo, eu prezo muito, falo com os atletas que eu converso, e eu já treinei com a Lara em pré-temporadas, e ela é muito focada, treina muito certinho. E como que é a disciplina de treinar nas férias, por exemplo? De não desligar, né? Não desligar, porque a gente sabe que é importante, né? Tu descansar o corpo, a mente nas férias, e férias é pra realmente... É pra isso. É pra isso. Mas você não zaralhar mesmo assim a tua preparação, o teu corpo. E eu sei, porque eu já treinei com a Lara nas férias dela, que ela treina muito certinho, segue o planejamento certinho. Então, eu queria que tu abordasse um pouco isso e contasse as experiências pra galera, porque a gente fala muito que a galera pega nas férias e zaralha mesmo, assim, daí volta, aumenta o índice de lesão, até entrar no ritmo do time e começar a desempenhar o esporte da maneira como deveria, demora uns mesinhos para engatar. Então, eu vou tentar explicar do jeito que eu penso. A parte do ir de férias para casa é o mais difícil para o atleta, porque realmente você gosta de comer um pouquinho a mais, você gosta de sair, fazer uma farrazinha por aí. Só que depende muito da cabeça do atleta. Temporadas passadas, eu avacalhava mais do que agora. Agora parece que eu
digamos assim, eu cresci mais, aprendi mais. E realmente, quando você deixa de treinar, nem que seja um mês, que geralmente eu tenho só um mês em casa, então eu tenho um mês de preparação, digamos assim. Se eu deixar esse um mês sem treinar, eu chego lá morta. Aí, esse ano, depois da temporada que eu fiz, eu realmente percebi que, pô, não dá pra chegar em casa e só fazer o... Assim, porque eu nunca deixei de treinar. Eu sou uma pessoa que ama treinar, ama ir pra academia, ama fazer tudo, só que tem que fazer uma coisa mais programada. Também não se estourar nas férias, porque se fizer demais, acaba que você atinge o seu pico na pré-temporada lá. E aí tem mais a pré-temporada deles. E a pré-temporada dos clubes, assim, não é bem fácil, porque, querendo ou não, é bastante corrida e bastante corridas de questão de resistência que eles fazem. E, pelo menos isso que eu aprendi de lá, eles fazem muita questão de corrida. Se você não estiver preparada para isso... Sofre muito. Você sofre. E se você também atingir seu pico de treinamento nas férias, você acaba aqui... Fica esgotado. Esgotada. E quando começar a temporada, você já vai estar morto. Sabe. Então, você tem que ter uma programação e uma consciência que em casa você pode, sim, às vezes sair, só que durante a semana eu acho que você tem que dar uma segurada. Se você pegar um acompanhamento, ele vai te instruir, tipo, ó, faça isso, final de semana, se você quiser, faz uma coisinha, mas também não extrapola. Só que, realmente, se eu ficar sem treinar e chegar lá, realmente, o risco de lesão é muito alto, porque o seu corpo não está preparado. Só que também não adianta você treinar demais. Então, tem que achar o equilíbrio e chegar lá bom, fazer os treinos deles sem estar morrendo, sem estar cansado. E chegar no, tipo, o início da temporada no pico, que é onde que você tem esse foco. Mas quando você tá em casa é difícil, porque... É que, cara, olha pro mental do atleta. Por exemplo, fica um ano longe da família. Sim. Das pessoas que talvez, por exemplo, amizades tem aqui, primos, irmãos, enfim, tudo. Quando você vem, é óbvio que você quer estar com essas pessoas. E essas pessoas vão estar seguindo a vida delas, que não é na mesma disciplina da atleta. Não é alta performance. É, exatamente. E aí a pessoa vai beber, tipo, né, os outros que estão aqui, vai sair para algum lugar, vai ficar até 3 horas da manhã, por exemplo. E daí como é que a atleta faz com isso? Sim. Porque daí, fica até 3 horas da manhã, daí no outro dia tá e tem que dar atenção para todo mundo, tem que ver todo mundo. Exatamente. Não, e um comentário, simples, né? um comentário que eu ouvi da minha família antes que eu esqueça, porque o comentário foi que, tipo, você tá num nível diferente do nosso. E realmente, minha mente, quando eu cheguei em casa agora, é totalmente diferente do que eu fazia antes. E, tipo, eles gostam de uma cervejinha, adoram, amam. E, tipo, eu não consigo mais fazer o que eles fazem hoje em dia. Quando eu cheguei agora em casa, eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo manter esse ritmo. Exato. Só que daí... O comentário, tipo assim, você não tá no mesma... Como é que foi que ela falou? Não sei, mas eu não tô no mesmo nível deles, ou eu já passei desse nível, já tô melhor, digamos assim. E realmente, eu percebi isso e eu fiquei, cara, realmente, eu não preciso fazer isso, também não julgo por fazerem, mas pra mim não tá me agregando. Não pra faz mim, sentido, exato, né? não agora, entendeu? Não faz sentido. Não agora, pode ser que pra frente, quando eu realmente desacelerar um pouco, eu realmente dei uma descansada. É que depois de ter feito uma temporada que pra ti foi uma temporada tão boa, obviamente que na tua cabeça tá assim, putz, cara, eu não posso fazer com que a temporada seguinte seja pior que essa, precisa ser melhor que essa. E se precisa ser melhor que essa, eu preciso, em tese, me preparar da mesma forma, talvez, como eu me preparei pra essa e um pouco mais, pra eu ter o a mais no ano que vem. Exatamente na nova temporada. Então, quando você volta, mesmo que tu esteja num espaço de certa forma mais confortável do que onde você estava por conta da língua, da comida, das pessoas, do carinho, tudo, obviamente a tua cabeça tá na temporada que vem já. Sim. Tu volta já sabendo que tu precisa se preparar, que tu não pode zaralhar as tuas férias e que de fato tu vai aproveitar, tu vai curtir e tal, como é o que deve ser feito, e a gente tem esse período de férias para poder descansar um pouco a mente também, o corpo, mas se descansar demais, vai acomodar e vai relaxar muito. E daí, se relaxar muito, a gente perde muita coisa. Né? Você perde muita coisa pensando na tua temporada. É o que tu falou. Sim. Eu preciso do equilíbrio. Então, se esse equilíbrio é treinar todo dia na semana com um acompanhamento que fala, não, até aqui dá para ir. Mais que isso é demais, né? Então, acho que esse é o espaço que deve ter. Isso que faz a diferença, que a gente já falou muito, inclusive. Qual é a diferença de um atleta comum para um atleta de alto rendimento? Essa é a diferença. Talvez o atleta comum ia voltar nas férias e, cara, não ia treinar.
ia ficar até o dia que voltar pro clube sem treinar. Ou fazer alguma coisa leve, assim, ou jogar só um futebol ali e tal, uma vez na semana e tal. Mas daí na volta ia ser como? Cara, sofre, né, cara? Volta, assim, até eu falo algumas experiências, assim, até tu pode voltar, assim, só que, cara, é sofrido, tipo, vai ser bem mais sofrido. Pré-temporada sempre a gente fala, tipo, nos clubes, que é um treino 3 vezes mais do que na temporada comum. Para quê? Para acostumar o corpo com a carga de jogos e treinos, para aumentar o nível físico, falando de parte física, não parte técnica, nem parte física, para o físico estar no auge, para que possa diminuir a intensidade e a pessoa chegar no 100%. Tipo, pré-temporada se treina em 300% para que durante a temporada se chegue no 100%. É basicamente esse o cálculo que o fisiologista faz, fisioterapeuta, facilitador físico, para adaptar o corpo para chegar nesse nível. E depois o técnico trabalha a parte técnica, né, a parte tática, enfim, se trabalha muito, né? Até porque depois vai pegar, a Laura vai poder falar bem melhor, junto um emaranhado de pessoas que não se conhecem, que nunca treinaram juntos, que nunca fizeram nada e tem que fazer funcionar, então é complicado. Mas é muito assertivo quando o Alex falou a parte de como eu fiz essa temporada muito boa, o meu desafio agora foi maior porque eu estou indo para uma liga um pouco mais forte. Então, o objetivo é ser melhor lá também. Claro. Porque, comentários que também eu vi, porra, foi melhor do meio campo, mas foi na Lituânia. Aí tu fica, ok, então eu vou para uma liga mais forte. Então, na minha mente, eu também não posso desacelerar. A única coisa que eu descanso em casa, quando eu tô em casa, é a pressão que eu tenho. Então, em casa, eu não tenho essa pressão. Os treinos continuam, mas a pressão que eu tenho, tipo, de semana importante de jogo, semana importante disso e daquilo. Essa pressão que você fica na temporada, toda a temporada que você fica, os jogos são importantes, né? Mas tinha jogos que, principalmente em outubro agora, que foi o final do ano, que foi as ligas da Champions League e da Europa que a gente jogou. Realmente, aquele mês foi o mês que eu tava pra ficar com os cabelos brancos. Porque era um jogo importante atrás do outro. Foram 4 jogos em 3 semanas. Foi um jogo na quarta, foi um jogo no sábado, um jogo na quarta e um jogo no sábado. Digamos assim. E desses ali foram os da Europa. E os 2 últimos jogos da Liga, que se a gente não ganhasse aqueles últimos 2 jogos, a gente ficava em segundo. Então, essa pressão que tinha. E essa é a única parte que eu descanso em casa, realmente, que eu tô em casa, não me preocupo em ficar com pressão de jogo e tal, nem nada, mas eu continuo treinando. E que nem você falou, como eu vim de uma temporada super boa, também não posso relaxar. Tem que fazer um pouquinho mais, porque para a próxima temporada vai ser um pouco mais difícil. Porque a temporada lá, a liga é um pouco mais forte. E uma coisa que eu gosto de falar, assim, o algo a mais que cada atleta faz, seja em casa, dormindo uma hora mais cedo, seja nos comportamentos que a galera não vê, ou que está nos bastidores do atleta, ele traz resultado no longo prazo. Às vezes a galera não vê isso, né? Isso não se vê, às vezes não é mostrado. Hoje em dia, na era da rede social, pode até ser que a galera mostre um pouco mais, mas o algo a mais que você faz fora do campo, da quadra, da pista, enfim, seja qual o ambiente for, ele traz retorno. No longo prazo, ele traz retorno. Sempre traz. Vai trazer. Dúvida, mais uma. Várias, né? Curiosidade agora. Qual foi, pra galera saber, assim, a história mais maluca que tu já viveu em algum desses clubes aí? Na tua opinião. No Japão foi o mais louco. Eu até não gosto tanto de falar de lá, porque ainda tá no meu subconsciente. Eu não gosto muito de falar porque ainda é um pouco traumático, querendo ou não. Que teve todo o processo que a gente teve. A gente abriu um processo com o treinador e tudo mais. Mas a parte profissional, você tá querendo saber mais a parte profissional? Do mais louco? Da que tua você vivência. O que tu acha que faz sentido falar e que tu se sente bem, isso importa muito pra gente também. Nunca quero que tu fale aqui e em qualquer lugar algo que tu não se sinta bem. Mas assim, a história mais maluca que tu já viveu em algum desses países. Mais curiosa, talvez. Realmente, o Japão foi pra mim o país mais diferente que eu já fui de todos. A cultura de lá é super diferente, assim, sabe? É uma cultura mais regrada. Realmente, é verdade, eu senti na pele. Porque a questão do treinador foi isso. Você tem que obedecer e fazer aquilo. Se tu não fizer aquilo, tu não joga. E é meio que, a grosso modo, falando disso, é a parte que eu mais maluca que foi, que realmente, ele falou assim, se você não terminar esse minuto de corrida, você não joga. E a gente, das 2 brasileiras, a gente falou assim, tá, beleza, só que elas começaram antes e a gente começou depois.
elas terminaram antes e a gente tinha que continuar fazendo 2 períodos por dia para tentar terminar o bendito do menu de corrida antes de começar a temporada. O jogo do primeiro jogo da temporada foi num sábado, a gente terminou o menu de corrida numa quinta. Então, e mesmo assim, a gente ficou fora do primeiro jogo. Então, essa questão do, não é militarismo, mas digamos assim, eles são muito mais Metódico, digamos. digamos assim, e realmente você tem que acatar o que ele fala e acabou. Você não pode, porque a questão que aconteceu foi que realmente a gente começou a perguntar e questionar esse abençoado menu de corrida, porque realmente, se eu explicar o menu de corrida, você, fisioterapeuta, vai falar assim, que cara é esse? Nem tu que é corredor de maratona não treina assim. Eu duvido que você corre 10 km por dia Não tem como. durante a semana inteira e faz um jogo amistoso no final de semana. Agora precisa descansar. Nem só sobre isso, mas a Não, mente é sim, impossível, sim. né? Lidar com isso. Eu acordava de manhã, quando nós estava no menu B, eu acho, porque era A, B, C, D. Você não ia querer ir no próximo dia? Não, eu acordava e falava assim, cara, eu vou ter que correr 1h30, porque era 1h30 de corrida por dia. E a gente só fazia isso. E era, pra mim, eu cheguei numa parte onde realmente não queria mais jogar futebol. Não, o bom é jogar futebol, né? Cada um, claro, a corrida tem as suas peculiaridades. Sim. Não, mas daí é o Oh. corredor, ela é jogador de futebol. É. Tipo, o negócio dela tá no campo. Mas nem claro. vocês que correm maratonas não fazem esse tipo de treino. É muito. Mano, os joelhos mas- doendo, o tornozelo doendo, a mente... Não, e corria de chuteira? Não, de Não, tênis, Ainda né? bem, né? Porque, Tinha menino que corria de chuteira. tá, imagina As 10 pessoas são km todo dia de chuteira. Tinha menino que Não corria de tem chuteira, como. os 10 km de chuteira. Eu falei, como assim, cara? Existe. Um tênis dessa grossura com os joelhos doendo e elas de chuteira. É porque eles têm uma cultura, cara, de correr. Desde que a gente aprendeu na pele também, porque a gente viu as criancinhas e a gente aprendeu dos brasileiros que vivem lá. Como é a escola deles? É corrida, tipo, você tem provas de corrida na escola. Então, pra eles, a cultura deles é correr. E pra eles, Porque agora ela falando, né? Olha pra seleção do Japão, né? De fato, cara. Sim. Uma das maiores qualidades que eles têm é correr, cara. mano, corrida, Agora que eles sprint. estão é que no Brasil a gente sempre focou na parte técnica, né? Sim. Tipo, aqui o Brasil é o país que tem os jogadores mais habilidosos e tudo mais. Agora que o Japão tá mudando, eu vi um documentário que saiu agora, um estudo. Na verdade é um documentário, né? Não um estudo científico. Mas o Japão está investindo muito na questão de ensinar dribles, porque a galera lá é, vamos dizer assim, duro, né? Uhum. Então agora a galera tá trabalhando a parte técnica com os atletas, porque a parte física qualquer um pode aprender. Claro, tem a parte genética que se tira, mas a parte física você aprende. Se você treinar, você fica melhor. Ponto, isso é um fato. Mas a parte de nascer com o dom, digamos assim, a malemolência brasileira, a galera tá querendo copiar e tá... Vamos dizer, a maioria dos países tem pegado essa qualidade do Brasil, e o Brasil tem perdido talvez um pouco, porque hoje em dia não se acha mais esse tipo de jogador, né? Uma coisa que eu também vi lá, estando lá, é do jeito que eles tratam realmente futebol. Os mais pequenininhos, que nem você falou, eles não têm o molejo do brasileiro para jogar, mas eles aprendem bastante a parte técnica. Então, a parte técnica deles é muito boa, só que quando eles jogam essa parte técnica no futebol, eles acabam não conseguindo fazer muita coisa, a não ser... Beleza, tem técnica, mas a noção de jogo e o entendimento de jogo é totalmente diferente de ter técnica. Então, eles não têm tanto entendimento, mas eles conseguem correr e ter técnica. Então, deu o passe e pum. Corre e faz o gol, Sim. entendeu? Tipo, bem máquina, assim, Sim, tipo, se eles bem te dão- robotizado. Exato. Se receber uma bola longa pra correr, eles vão saber dominar super bem. Mas quando eles olhar pra você, 1 contra 1, eles vão dar o passe e vão correr. É isso que eles vão fazer. Sim. Então, mas a parte mais louca que eu já passei na minha vida foi quando eu entrei naquele abismo psicológico que eu realmente falei, eu não quero mais jogar, velho, não quero. Porque numa temporada antes de eu ir pra Lituânia, realmente foi o meu ano que eu realmente queria, porra, vou embora, por que eu tô fazendo isso? Pô, vai ficar assim, longe de casa primeiro, longe de casa. Sofrendo tudo que eu tava sofrendo por correr e o cara não colocando a gente pra jogar, porque a gente não tava acatando o que eles queriam, a gente tava questionando. E essa foi a parte do questionar. A gente questionou os questão de corrida e eles falam que não era isso. Mas a gente sabe, a gente sente, porque a gente tava lá. Sim. Porque a gente tava no treinamento melhor do que as outras e eles continuavam não colocando. Então a gente ficava se questionando, pô, o que... Eu cheguei a perguntar pro treinador, que eu chamei a tradutora pra me ajudar, eu falei assim, tá, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer pra eu começar a jogar? Ele falou assim, não, você tá tudo bem, você tá indo bem, você tá treinando bem.
Beleza? Eu quero jogar. Tá, mas e aí? Então, e aí, o que eu posso fazer então? Não, ele só realmente não queria colocar. Porque a gente tava Birra questionando, também. exato. Começou a virar uma parte já mais ríspida, digamos assim. Eu não sei se falei a palavra certa, mas Não, tá mas bom. faz sentido. E pegando esse gancho, assim, para fazer uma pergunta de dúvida, né? Nos outros países, assim, como que é o tratamento com os brasileiros, assim? Tipo, a gente vê, às vezes, alguns casos, assim, mas tem alguma questão do pessoal Desrespeito. ou de tratar mal por ser brasileiro, enfim, ou é meio que nos clubes onde você jogou, como é que foi a experiência? Não, os clubes super de boa, tanto brasileiro quanto qualquer outro estrangeiro. Eu acho que realmente lá foi porque só tinha nós duas de brasileiro, então todo mundo japonês, Sim. duas Só brasileiras. tinha vocês que eram estrangeiras, não Só tinha de outro nós. país. Não, só tá. nós. Entendeu? Os outros países super de boa, porque eles já também têm outros contatos com outros estrangeiros. Uhum. E os brasileiros, pô, o brasileiro É de rei lá, sangue, né? O brasileiro se dá bem com todo Sim, mundo, sim, todo mundo conversa com o brasileiro é sempre assim. Todos os clubes que eu fui, todos os brasileiros são os mais extrovertidos, mais e tal. E essa foi a diferença. No Japão, nós éramos... Meu Deus, não queria nem abrir a boca. E existe essa visão das pessoas lá fora pensando assim, pô, você é uma brasileira, então as meninas que estão lá olham pra você com um olhar de que você é muito boa? Não sei, digamos, não sei se elas olham com essa visão é muito engraçado, porque tanto na Lituânia quanto no Japão, quando a gente fazia alguma coisa muito... elas falavam, brazucas. Elas chamavam nós de brazucas. Brazucas, porque a gente chutava muito forte, né? Aí elas falavam, chute brazuca, não sei o quê. Aí essa parte quando a gente fazia alguma coisa mais mágica, digamos assim, elas falavam, brasileira. Em alguma parte elas acham que o brasileiro realmente tem um poder maior. Isso No futebol. a Marta fala muito sobre isso, de que quando ela foi jogar assim no início, em vários lugares, cara, ela dava um drible assim, as pessoas ficavam abismadas. Como será que Sim. Entendeu? E aí falava, pô, é por isso, é brasileira. Aí quando vinha uma outra pessoa fazer isso, brasileira também, porque às vezes nem era brasileira, entendeu? sim. Mas meio que Associava, se associavam, É assim, verdade. entendeu? O Cristiano falava muito disso Que também. loucura. Então por isso, mas é bem real, porque Sim. hoje, querendo ou não, assim, no futebol masculino, isso já sei lá, sumiu. Caiu por terra. Caiu por terra. Tem muita gente boa em outros países sobre o drible, Sim. mas no feminino ainda não. No futsal se mantém um pouco disso, Sim. puxando esse gancho. Eu vejo, tipo, Verdade. alguns amigos meus que jogam fora, assim, Itália, enfim, outros países, eles falam, cara, a gente chega lá, os caras estão falando do Brasil. Tipo, o brasileiro é diferente. É mesmo essa questão de ginga, enfim, drible, Sim. enfim. Exato. O resto até que se adapta, né? Mas a questão da malemolência ainda não... Pelo menos no Sim, eles futsal, acham né? que a gente é o super poderoso. Eles chegam e fazem uma coisa diferente. Pode ser coisa mais simples, mas realmente, nos treinos, às vezes a gente acertava uns gols meio que absurdos. Elas falavam, brazuca. Era engraçado essa parte do brasileiro lá. E eles tinham, assim, pensando no time, tinham... Tu sentia, assim, que tu estava acolhida diferente do Japão? Com certeza. 200 milhões %. Sim, na Lituânia foi onde eu realmente voltei a gostar de jogar futebol. Realmente voltei a ter a paixão que eu tenho por futebol a vida inteira. Então, desde as atletas, quanto a comissão, quanto a diretoria, do jeito como éramos tratadas, até realmente a liberdade de eu poder sair na rua e realmente me comunicar sem ter que precisar de alguém para me comunicar. Então, para mim foi muito mais fácil. Fica dependente de pessoas, né? Sim. Isso é ruim demais. Nossa, você sai, não podia nem, perguntar quanto custa, essas coisas assim. Então, a liberdade que a gente teve lá também foi muito boa. O acolhimento, lógico, das atletas, são super de boa, elas são muito engraçadas. Lógico que cada uma tem que treinar da forma que tem que treinar, né? Às vezes a gente cobrava bastante de algumas que também não estavam querendo treinar tão bem, a gente acaba se ajudando, mas é só dentro de campo, né? Fora de campo era todo mundo super de boa, Laura, pra gente chegar, assim, caminhando pros minutos finais, assim, eu queria fazer uma última pergunta, já puxo um gancho pro Alex também. Como foram os seus processos de lesões? Porque como eu te acompanhei, eu e o Alex já trabalhamos com você. Como foi o processo de lesão lá? Se falar um pouco isso também, já puxando para a parte de como que a lesão dificulta o processo mental, enfim, como é voltar de uma lesão, enfim. Sei que você machucou a clavícula lá também. Essa última Foi, cara. Foi um período. E foi num período Foi um filha da mãe, período complicado, cara. Eu imagino, cara. Eu lembro que ela mandou Que mensagem. osso, velho. Não acredito que aconteceu. Deu vi o vídeo, ela mandou vídeo, daí trombada da zagueira e fraturou a clavícula. Contar um pouquinho pra gente como é esse processo aí, rapidinho, pro pessoal entender que
lesão aqui no Brasil, lesão fora também é difícil. Mas ela teve um extra, assim, né? Extra Que interam- psicológico, é, a parte porque, do... exato, porque muita coisa aconteceu ali. Sim. E ainda ela não tinha um básico que era, por exemplo, assim, em vários momentos ela tinha que se tratar, cara. Sim. Sim. E aí me explica, tipo, entende? Então, Sim. pô, tem muita coisa, mas vai, Sim. pode responder. Não, é porque eu, na minha carreira, eu só tive lesão grave. Eu só tive um rompimento de tornozelo, que foi no Japão. Acho que eu conversei até Sim. contigo sobre me ajudar, como eu poderia fazer. Porque já que eu não tinha suporte lá, eu vim procurar suporte no Brasil. Entrei em contato com o Renan para o que eu posso fazer. Geralmente, uma ruptura, eu rompi 2 ligamentos do tornozelo, que eu dei uma bela numa virada. Realmente, os fisioterapeutas que falaram comigo, até conversei com você, 3 a 4 meses sem jogar. Eu falei, caramba, eu só não queria cirurgia. Tudo que eu evito é cirurgia. Pra mim, não. Aí, tá. Um mês depois, ainda meu pé doendo pra caramba, voltei a treinar. Um mês depois, porque realmente lá foi todo o rolê pra mim. O Japão, beleza. Mas foi o rolê que aconteceu, que foi uma lesão muito grave. Eu tive que procurar suporte no Brasil, porque eu não tive suporte lá. Na Lituânia, eu machuquei a clavícula, realmente também tiveram a opção cirurgia. Falaram cirurgia, eu falei, não preciso não. Eu recuperei um ligamento de tornozelo. Lógico que eu vou recuperar um ligamentozinho na clavícula, na minha cabeça. Porque eu acho que ainda meu corpo consegue regenerar bem ainda, digamos assim. Lógico que se precisasse... Ele falou assim, quem sabe no futuro, pode ser que a sua clavícula tenha algum problema, que faça algum movimento. Hoje eu faço melhores movimentos que eu fazia antes de machucar, então... Mas é a parte do suporte que a gente teve lá. Na Lituânia, até a parte da fisioterapia, chegou um fisioterapeuta pra gente na metade do ano, um pouquinho melhor. Ele, cara, digamos assim, ele salvou o time. Porque a gente não tinha fisioterapeuta nenhum. Tipo, tinha uma massagista lá, que era difícil de você fazer uma massagenzinha relaxante, digamos assim, porque ela não fazia força, ela... Mano, era muito engraçado, a gente começava a rir, porque a gente pedia massagem mais pra relaxar, porque ela só fazia assim, em vez de fazer uma massagem. Sim. Aí só que chegou outro cara, mano, aí o cara botava, achava teu osso, que ele fazia você sentir os dedos dele, lá no seu ossinho. E essa parte da fisioterapia ajudou a gente quando ele chegou. Só que fora dos outros países, muito difícil. Tenso, né, cara? Muito. É que as pessoas que estão assistindo nem muito sabem sobre essas coisas que acontecem. E ainda sobre o bastidor de não ter Suporte. o suporte. Fica... Pô, conta aí que tu ficava se tratando com aquela negocinho lá que tu tinha pegado emprestado, acho. A maquininha? É, a maquininha. Sim, eu pegava, porque atleta geralmente tem aquelas maquininhas portáteis de choquinho. Americana, eu peguei lá dela emprestada, né? Daí eu vou colocar. Geralmente a gente colocava. Ela também tinha uma botinha, acabava fazendo a botinha também. Mas eu botava isso, botava gelo e ficava. Só que na Lituânia, como teve todo um processo psicológico também dentro da lesão, acabou que eu tive que fazer alguma coisa. Porque como eu machuquei o braço, minhas pernas estavam de boa. Só que às vezes quando eu tava tentando correr, eu ainda continuo fazendo o movimento do braço. Então nas primeiras 2 semanas, 3 semanas, eu realmente não conseguia correr. Depois que eu comecei a correr, eu comecei a fazer os treinos de corrida ao redor do campo e tudo mais, mas era tudo por mim, eu que me tratava. Porque no início da temporada a gente não tinha, né? Mas psicológico, gastar dinheiro com isso, enfim, estou esperando ajuda e tudo mais. E a gente sempre volta com dor, a gente nunca... Eu parei de sentir dor, agora eu vou voltar. Não, se você deixar pra voltar sem sentir dor, aí você não vai melhorar, porque as minhas lesões que eu tive, eu voltei com um pouquinho de dor e fui melhorando conforme fui treinando. Questão mais articular, só treinando pra voltar. Antes de terminar, fala sobre isso aí. Traz mais pra frente. Tá. O que é isso? Esse aqui foi o melhor meio-campo da temporada, agora na Lituânia. Esse foi o meu auge da minha carreira, meu primeiro troféu de melhor atleta. Melhor meio-campo. O que representa pra ti isso também? Acho que isso é importante. Todo o esforço, digamos assim. Todo o esforço, tudo que realmente eu passei de uma temporada de... Não posso falar palavrão, mas uma temporada muito ruim. Pode falar. Aqui tá liberado. Tranquilo. Pode falar. Depois de uma temporada de merda no Japão, pode falar. Voltar e ter uma melhor meio-campo, pô, eu fico pensando, cara, pô, realmente, eu ainda posso jogar. Não foi o que aconteceu lá que vai me fazer parar de jogar futebol.
E aqui mostra que realmente todo esforço é recompensado. Aquele algo a mais lá que eu tava falando, Uhum. ele traz Exato. retorno. E não desistir, né? Porque Lógico. talvez, se fosse o caso, teria sido muito mais confortável para ti falar depois do Japão, ó, tchau, obrigado, vou voltar para São Miguel, vou ficar aí. Vivo esporte, né? É, São Aproveitei. Miguel. Vou jogar várzea, Jogar vou ganhar futebol, dinheiro. Jogar futebol. Vou jogar várzea, vou ganhar dinheiro, tá bom. É isso Sim, aí, é. cuidar da família. e tudo Pra mais. que eu vou me esforçar tanto? E me Mas submeter aí, a coisas, né, que talvez sim, são totalmente desconfortáveis. Né? exato. E se encaminhando para os minutos finais, galera, Laura, a gente vai pedir para você deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo, para outros Uma atletas. dica. Uma sei lá. dica, enfim, o que você acha que é pertinente para o pessoal ouvir, para atletas mulheres, né, garotas, crianças também, atletas masculinos, enfim, o que você acha de pessoas de diversos esportes que seja uma lição de vida, ou uma frase, ou um livro, ou um filme, o que você acha que vai ajudar eles a se manter no esporte, a desempenhar uma alta Acreditar performance? também, né? Acreditar que é possível, porque tem muita gente que desacredita a partir do momento que acontecem coisas como, por exemplo, Uhum. aconteceu contigo no Japão, né? De acesso, de que não é tão difícil também ir para fora do país, né? De estar fora do país também, que é o sonho da maior parte dos atletas de base. Podendo dar essa mensagem, assim, claro que da forma e da perspectiva que tu visualiza a Sim. tua experiência. Eu falo muito por mim a partir da disciplina. O principal é ter disciplina, realmente abdicar de coisas para você realmente crescer, se você quiser realmente viver disso. Então é a chave que você tem que decidir. Eu quero viver disso, então eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e focar, ter disciplina e ser muito resiliente. Principalmente quando você tem que sair de casa, você não dá para ficar cômodo em casa, você tem que buscar algo a mais. Hoje em dia tem todo tipo de suporte que você pode ter. A parte psicológica realmente ajuda demais, porque quem tá longe, quem não tá em casa, é muito difícil. A parte nutricional também te ajuda muito a ter muita, digamos assim, força para jogar e resistência. Energia, exato. E você acaba que você tem um foco maior, porque querendo ou não, você tem disciplina para treinar e tem disciplina para se manter numa dieta saudável. Não precisa ser uma dieta de você não comer, mas uma dieta saudável. E a questão de vai muito da pessoa, cara. Mas se você decidir ir, você vai ter que ir, vai com coragem. Você vai ter coragem e realmente focar na parte. Pô, essa temporada eu quero um objetivo. A gente comentou muito sobre objetivos e metas. Eu tenho essa meta nessa temporada. E eu vou ter que, pelo menos, chegar a 90% perto, ou seja, 100% é o objetivo. Se eu chegar mais de 80%, 90%, opa, fui bem. Então, para a próxima temporada, eu vou chegar no meu 100%. Realmente, eu acho que, para mim, é muita parte da disciplina. Não tem. A palavra, para mim, sempre foi disciplina. Mesmo, pode ser que nem no Japão não foi minha melhor temporada, mas também não parei. Porque na próxima temporada foi melhor. Então, pode ser que eu vá melhor na próxima também. E também, se eu não for, não vai ser o fim do meu mundo. Porque, realmente, futebol e atletas têm altos e baixos. Não é porque você tá no fundo do baú, no fundo do poço, que você tem que parar. Então, você realmente... Resiliência, né? Exato. Seja resiliente. Porque, geralmente, quando você acha que tá no fundo do poço e você tem que parar, você melhora na próxima temporada. Eu acho que é isso. Excelente. Galera, obrigado para quem está assistindo. Um abraço para todo mundo. Um abraço para Laura, que quando você vai para Finlândia? O dia 12 de janeiro. 12 de janeiro, então. Pegar um friozinho lá. Pertinho. A gente deseja, em nome meu e do Alex, as melhores coisas sempre. O que você precisar sempre pode contar com a gente aqui. E obrigado, pessoal. Outra questão, né? Se alguém tiver uma curiosidade sobre o processo da Laura também, deixa nos comentários ou lá no nosso Instagram também. Segue ela no Instagram também, como é teu Instagram? Laura Spena. Para poder ver também o bastidor, ver as coisas que ela faz nos países que ela joga e tal, poder assistir os jogos dela também, se for o caso, para você poder ver muito mais do que a gente falou aqui também, né, dentro da rede social dela. E ainda, lembre de fazer um comentário, uma pergunta, o que você tiver de dúvida, que de fato é muito importante, e a gente vai repassar para ela, fica tranquilo. Eu tenho um presentinho para vocês, se vocês quiserem aceitar. Olha aqui. Isso aqui foi para ter, né, no estúdio. Digamos assim,
bonitinha, porque eu não usei, então não tá fedida. Muito bonita. Não tá fedida, não tá marcada de carrinho no chão, é branquinha. E esse aqui é Obrigado, um tá? presente pra vocês, Isso, muito obrigada pelo agradece. convite. A gente que Vocês agradece. são- Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite da gente também. Isso é pra A gente fica vocês. muito feliz. Primeira, né? Primeira. Claro, vai ter várias aí. Primeira Próxima do Tudo temporada, Além do quem sabe Esporte. uma próxima, É, não? Com a claro. camiseta. Aí vai estar na sala lá. Vamos só fazer a sequência. Gente, Valeu. muito obrigado. Valeu aí. Tamo junto. Um abraço. Até o próximo episódio. Falou.